Muito bem, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 16, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, ou também chamada na Agorá, todos os dias como os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebam que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscar em Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Senhor, mais esta vez estamos aqui diante da Tua Palavra. Pai amado, nós estamos aqui numa noite fria, mas precisamos que o Senhor aqueça os nossos corações. Mais do que aquecer os nossos corpos, nossas mãos, os nossos pés, precisamos estar com os corações aquecidos agora, Senhor. Precisamos, ó Deus, que a nossa mente seja iluminada e o nosso coração incendiado pelo Senhor, para que possamos não só ouvir, mas também compreender a Tua Palavra. E compreendendo, precisamos, ó Senhor, que Teu Espírito nos ajude na aplicação da mesma. E em compreendendo e aplicando a Tua Palavra, precisamos de poder do Espírito Santo para colocar em prática aquilo que o Senhor falar conosco. Porque se isso não acontecer, Senhor, sairemos daqui pior do que chegamos. Teremos mais conhecimento e ainda continuaremos longe da Tua vontade, contrários àquilo que o Senhor quer para nós. Não permita que seja assim. Ajuda-nos, Senhor. Clamamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Assentados. Aleluia. Nós cantamos já há muitos anos um canto que diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. E a canção se desenrola em alguns versos. O apóstolo Paulo estava na cidade de Atenas. Na época em que o apóstolo Paulo viveu, existiam 3 grandes centros universitários: Atenas, Alexandria e Tarso. Tarso, a cidade que o apóstolo Paulo nasceu, provavelmente onde
tem estudado antes de ir a Jerusalém para ser treinado na lei dos fariseus aos pés do grande mestre Gamaliel. E não seria exagero imaginarmos que, sendo um homem culto como Paulo foi, um homem com a mente livre e peregrina como tinha, um homem que caminhava muito bem pela arte do discurso e conhecia muito bem a filosofia da época, a teologia da época, que ele não desejasse estar em Atenas, ou pelo menos passar por lá e conhecer aquela cidade. Atenas era a capital intelectual do mundo, uma cidade que estava agora num período de decadência, mas que já havia vivido anos de muita glória, por causa do seu conhecimento, por causa da sua cultura, por causa da sua arte. E Paulo, sem programar, sem marcar, sem planejar, acaba chegando em Atenas. Depois do motim que estava se formando na cidade de Bereia, os irmãos levam Paulo para Atenas e o deixam lá. E ele chega naquela cidade como forasteiro. Ele chega naquela cidade como peregrino. Ele chega naquela cidade como alguém que está de passagem para conhecer uma cidade que é uma cidade muito importante. Nós, como cristãos, também somos forasteiros do mundo. E às vezes desejamos conhecer alguns lugares, às vezes nos vemos em alguns ambientes que de repente poderia ser para nós algo extraordinário, algo bom, algo extremamente prazeroso, mas nem sempre é. O apóstolo Paulo, chegando nessa capital cultural do mundo antigo, ele começa a ver na prática aquilo que os livros de filosofia não tinham ensinado. E ele chega naquela cidade e vê realmente uma cidade bela, uma cidade culta, mas encontra também uma cidade mergulhada na idolatria. Estar em Atenas para o apóstolo Paulo foi uma grande decepção. Chegar em Atenas foi algo muito ruim para ele, porque quando ele chega lá, a cidade está totalmente mergulhada na idolatria. A cidade de Atenas tinha ídolos para todos os lados. Na época em que o apóstolo Paulo esteve lá, corria-se um ditado popular dizendo que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Tinha mais deuses do que pessoas na cidade. Paulo chega lá e se depara com essa situação, com essa decepção. Muitas vezes nós também chegamos como forasteiros em alguns lugares, em alguns ambientes, e às vezes nos decepcionamos também. A gente vê que o resultado da pregação do apóstolo Paulo na cidade de Atenas foi menor do que em todos os lugares pelos quais ele já havia passado desde então. Desde a sua primeira viagem missionária do começo ao fim, e também nessa segunda viagem missionária até agora, numericamente falando, é o pior resultado que Paulo teve. Nós não temos uma carta de Paulo à igreja de Atenas. Provavelmente nunca mais a gente tenha voltado naquele lugar. Não se fala nada a respeito da igreja daquela cidade. Não sabemos o que de fato aconteceu, mas o importante é saber que algumas pessoas se converteram ali. Então não podemos dizer que a missão de Paulo foi fracassada em Atenas, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Eu vou tentar trabalhar com os irmãos essa noite de uma forma um pouco diferente. Nós estamos diante de um texto um pouco mais longo que nós precisamos expor. Então eu gostaria de, junto com os irmãos, de já fazendo a explicação do texto e também a aplicação, para que possamos ganhar tempo. Por isso é importante que vocês estejam com sua Bíblia aberta e acompanhem junto comigo. Outra coisa interessante é que nós vamos tentar compreender o que esse texto tem de mensagem para nós. E já vamos tentar aplicar esse texto à nossa vida. Já vamos fazer isso juntos, vamos caminhar juntos, para que ao final possamos já, não só entender um pouco a respeito desse texto, um pouco mais, mas também o que ele significa para nós nos dias de hoje e que importância ele tem para mim e para você amanhã, que é segunda-feira, provavelmente vai estar frio e a gente tem que cuidar da nossa vida. Em que esse texto vai nos ajudar?
Não tem muito a ser feito aqui, porque esse texto já é uma pregação. Nós vimos aqui que o apóstolo Paulo está em Atenas e ele prega um sermão. Então nós já estamos diante de um sermão, então eu não preciso fazer um sermão hoje. O sermão já está feito. O apóstolo Paulo já pregou para nós aqui. Vamos apenas esmiuçar essa pregação do apóstolo, compreender o que ele disse àquelas pessoas e o que isso tem a ver conosco. Amém? Estamos juntos? Então, olhando para o texto, nós vemos que, em primeiro lugar, Paulo começa a estabelecer um contato naquela cidade. Verso 16, Paulo estava esperando Timóteo e Silas, que haviam ficado em Bereia. Ele tinha mandado um recado para que eles fossem ter com ele, e ele estava esperando ali. Ele estava aguardando os seus discípulos chegarem. Mas, quando ele se vê diante daquela situação da cidade, ele olha para a idolatria da cidade e diz o texto que o seu espírito se revoltava dentro dele, o seu espírito se revolvia dentro dele. Ele começou a ficar indignado com aquela situação, porque ele não estava, apesar de estar naquela cidade, não com o intuito de chegar ali para plantar uma igreja, apenas aguardando os seus discípulos. Ele não teve como objetivo estar naquela cidade, tirar um tempo para aproveitar para descansar da pregação. Paulo não tirou férias do ministério, não tirou férias da pregação da palavra, porque a missão do evangelho é urgente, não há tempo a perder. Então, quem uma vez é alcançado pelo evangelho, quem uma vez teve um encontro com Jesus, como o apóstolo Paulo teve, nos ambientes aonde se encontra, ele vê que não há tempo a perder. Qualquer oportunidade é a oportunidade do evangelho ser pregado. E quando isso não está acontecendo, quando as pessoas simplesmente estão longe de Deus, isso causa uma tristeza nas pessoas. Eu tenho experimentado, não quero ser presunçoso, mas eu tenho experimentado um sentimento estranho ultimamente. Sempre quando eu passo num lugar onde as pessoas estão, ou numa festa, ou num bar, e o que me tem incomodado mais ainda são os estádios de futebol. Que eu vejo as pessoas gritando, eu vejo as pessoas cantando, eu vejo as pessoas pulando por causa de um esporte. E eu não vejo a mesma alegria no rosto dos crentes. E eu olho para as pessoas e falo assim: Jesus, tanta alegria, tanta euforia, tanta emoção por algo que daqui 90 minutos acaba, por algo que vai passar. E você vê que as pessoas estão ali na chuva, no sol, no frio, no calor, empilhadas umas em cima das outras, e não tem dificuldade nenhuma para elas. A gente não consegue ver essa paixão dos crentes, e aí eu olho para aqui e falo: Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. Talvez seja o mesmo sentimento do apóstolo Paulo, não que eu quero me comparar a ele, mas ele olha as pessoas da idolatria e fala assim: não é possível que essas pessoas vivam desse jeito. O espírito dele se revolve dentro dele, ele começa a sentir compaixão por aquelas pessoas, ele fica inconformado com a idolatria e com o pecado, ele fica inconformado em ver que a honra que deveria ser dedicada somente a Deus estava sendo dedicada aos ídolos. E aplicando isso já na nossa vida, eu e você precisamos saber que não há tempo para nos acomodarmos no reino de Deus. Nós precisamos saber que nós não podemos ficar indiferentes à situação dos perdidos. Nós não podemos ficar conformados com a condição daquelas pessoas que estão vivendo, dedicando a glória que é devida apenas a Deus, a outras coisas, a pessoas, a prazeres deste mundo. Pessoas estão gastando o seu tempo, gastando o seu dinheiro, gastando os seus recursos, gastando a sua vida em coisas que não glorificam a Deus e que roubam a glória de Deus. Irmãos, a gente tem visto, infelizmente, ultimamente, não é pessoas ímpias que não conhecem o Evangelho, não crentes, fazendo apologia, divulgando, compartilhando coisas que desagradam o Senhor. No ramo da música, no ramo da cultura, no ramo da arte, no ramo da política, no ramo do convívio social, nos esportes até.
brigando por causa de política, crentes compartilhando músicas que nem pode se chamar de música, coisas profanas nos lábios dos cristãos, nas redes sociais dos cristãos, imagens, fotos ridículas. Irmãos, nós não podemos ficar indiferentes, não há tempo para nos acomodarmos do anúncio do Evangelho, do anúncio da palavra. Nós não podemos nos conformar em ver a glória que é devida a Deus sendo dedicada a qualquer outra coisa da criação, seja pessoas, sejam objetos, seja o que for. Paulo chega em Atenas, ele vê aquilo, ele não suporta, ele não aguenta, está sozinho na cidade. Eu fico imaginando a situação, ele era só um no meio da multidão, mas ele não consegue ficar parado, não consegue ficar quieto, não consegue ficar indiferente. E a pergunta, eu e você também ficamos com o nosso espírito inconformado, o nosso coração se mexe, treme dentro do nosso peito, ou estamos indiferentes? Para a gente não faz diferença. Qual é a nossa posição? Como tem sido a nossa reação? Então, nesse processo de estabelecer contato, Paulo então vai à sinagoga. Ele vai falar com os judeus daquela cidade. Na sinagoga havia também gentios piedosos, mas era uma comunidade de crentes, uma comunidade de pessoas que conheciam o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas que não estavam provocando o efeito necessário naquela cidade. A religião dos judeus monoteísta estava perdendo em face da religião politeísta dos gregos. Não tinha mais o poder de Deus sobre a vida daquelas pessoas, elas não conseguiam fazer a diferença. E Paulo vai levar o Evangelho para essas pessoas, e Paulo vai falar de Jesus para essas pessoas, vai apresentar as Escrituras para essas pessoas. Mas pelo que parece para nós aqui, não faz efeito algum. Eles não escorraçam Paulo da sinagoga, eles não mandam prender Paulo, eles não brigam com o apóstolo Paulo, mas também não se convertem. Aí eu fico perguntando, o que é pior? Rejeitar a palavra de Deus? Perseguir o pregador? Querer matar o pregador? Viajar a 100 km só para arrumar confusão da vida do pregador? Ou simplesmente rejeitar, ficar indiferente? Não fazer diferença nenhuma. Esse negócio naquela cidade não fez diferença nenhuma, pregador. Mas, nesse afã de procurar criar oportunidades, Paulo não consegue a atenção dos judeus, então ele vai para o mercado, a Agorá. O mercado da cidade de Atenas e nas cidades daquela época é um lugar onde todo mundo se reunia. Comerciantes iam lá para vender os seus produtos, as pessoas iam lá para comprar o que precisavam, as crianças iam lá para brincar. Quem precisava de médico ia até lá e os médicos ali atendiam. Quem queria ter uma aula com um filósofo, tirar alguma dúvida, também encontrava esse pessoal. Todo mundo ia para aquele lugar. Era uma muvuca só. Todo mundo ali. E Paulo vai para lá também. Se na sinagoga ninguém tem interesse, vê se aqui eu acho alguém interessado. E ele começa a conversar com as pessoas, ele começa a estabelecer contato com aquelas pessoas. Os judeus parecem que não se importam muito, mas ele então procura criar oportunidades para testemunhar de Jesus. E eu e você, quando somos cristãos de verdade, quando cremos em Jesus de todo o nosso coração, nós, em contato com pessoas que estão sem o Evangelho, sem Jesus, que não conhecem a palavra da vida, que não sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que sem Ele todos estão absolutamente perdidos, nós procuramos fazer de tudo para procurar oportunidades, para falar do amor de Deus, para falar do amor de Jesus, para tentar de alguma forma conduzir a conversa para o Evangelho. Porque se nós prestarmos atenção na nossa volta, irmãos, tudo tem a ver com Jesus. Tudo tem a ver com o Evangelho. Qualquer conversa pode ser levada para o lado do Evangelho. No ambiente que eu convivo mais com pessoas assim que não comungam da nossa mesma fé, mas assim, que a gente conversa, é o ambiente da academia. E a gente vai conversando, conversa uma coisa aqui, conversa uma coisa ali, quando eu percebo a oportunidade, eu ligo no meio da conversa. E a gente vai começar a conversar, começa a mudar o assunto e conversar com Jesus. Nós precisamos
oportunidades, irmãos. As oportunidades estão aí. Nós precisamos ser as pessoas que vão buscar o contato com aqueles que ainda não tiveram a alegria, o privilégio de conhecer o Evangelho como nós conhecemos, para falar do amor de Jesus a essas pessoas. Dizem os historiadores que Dwight Lyman Moody falava duas coisas quando encontrava alguém que não conhecia. A primeira coisa era bom dia, e a segunda é como vai a sua alma. Um pastor que estava dando treinamento para a gente uma vez, ele contou que ele chega no hotel, ele viaja muito, quando ele chega nos hotéis, fala muito boa noite, eu sou fulano de tal, tenho uma reserva, e aí vai perguntar para a pessoa, você conhece Jesus? E geralmente alguém responde, alguns respondem, eu sou da religião tal, sou da igreja tal. Eu disse, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você está salvo, se você vai morar no céu. Porque é isso que importa. Há oportunidades à nossa volta a todo instante, irmãos. Nós precisamos criar oportunidades. Então, esses dois primeiros versos que nós lemos, versos 16 e 17, é a primeira parte desse texto para nós, que é Paulo estabelecendo contato. Depois, a partir do verso 18, Paulo começa a despertar interesse, porque o texto diz que alguns filósofos começaram a discutir com Paulo lá no mercado, na Agorá, e Paulo começa a falar do Evangelho, começa a falar de Jesus, e alguns começam a achar que ele estava falando umas doutrinas muito estranhas. O texto diz que Paulo estava discutindo com os filósofos epicureus e os estoicos. Os epicureus, eles acreditavam que não existe alma, que não existe espírito, que tudo que existe é matéria. Então você tem que viver essa vida, aproveitar ao máximo, ter todo o prazer que você puder, porque quando morrer acaba tudo, a sua existência é finda. Então, a crença dos filósofos epicureus era essa: viva a vida, o máximo que você puder. Já os estoicos, eles acreditavam na existência de Deus, acreditavam na existência dos deuses, mas para eles os deuses viviam uma dimensão muito distante de nós. E eles já haviam estabelecido todas as coisas. Tudo já havia sido escrito, tudo já estava determinado. E eles estavam muito longe para que pudesse nos ajudar em qualquer coisa. Então, o máximo que nós podemos fazer é aguentar a vida. Porque a vida é assim mesmo, não há nada que você possa fazer, os deuses já decidiram e você tem que aguentar. Então, tenta viver o melhor que você puder, tenta não cometer muitos excessos e tenta aproveitar o máximo, porque sim, o destino já está traçado, não há algo que possa ser feito. Em linhas gerais é isso. Tem mais alguns detalhes, mas o nosso tempo não permite entrar em muitos detalhes, até porque não é o foco da nossa atenção aqui. Paulo desperta a atenção desses homens, tanto dos epicureus quanto dos estoicos. E eles começam a perguntar sobre Paulo sobre isso, porque Paulo fala de Jesus. E Paulo também está pregando sobre a ressurreição. E essa discussão filosófica traz mais a atenção de gentios do que de judeus para a pregação do Evangelho. Só que a pregação do Evangelho para os gentios não fazia muito sentido. O texto mostra aqui que eles chegavam a pensar que Jesus e a ressurreição eram um casal de deuses. Jesus, um deus masculino, e a ressurreição, uma deusa feminina. Então, eles começaram a pensar assim, não, o que está acontecendo? Eles estão pregando dois deuses novos para a gente? É isso? Jesus é um deus e a ressurreição é outro deus. Tem uma confusão, vai se instalando ali. E Paulo vai falando do Evangelho para aquelas pessoas. Ele vai estabelecendo e despertando o interesse dessas pessoas em ouvir a palavra de Deus. E o importante é que é importante a gente notar nesse texto que Paulo conhecia a filosofia. Paulo sabia disputar com eles. Paulo sabia discutir com eles. Paulo sabia conversar com eles. Nós precisamos ter interesse em conhecer aquilo que os nossos ouvintes acreditam. Porque muitas vezes a gente chega para as pessoas e despeja um monte de coisa que elas não vão compreender absolutamente nada. Mas Paulo entra pela filosofia e vai anunciando o Evangelho para aqueles homens, para aquelas pessoas que estavam ali. E eles começam a ficar interessados pelo Evangelho. Eu e você, como cristãos, e essa é a aplicação desse trecho aqui para nós, precisamos estar inseridos na realidade dos nossos ouvintes, o que as pessoas pensam. Eu tenho orado muito, não muito, mas tenho orado algumas
quantidade, vamos dizer assim, por esse bairro nosso aqui. Porque a nossa igreja precisa ser uma igreja nesse bairro. A nossa igreja está nesse bairro há quanto tempo? E que alcance que nós temos para as pessoas desse bairro? Que diferença que nós estamos fazendo para essas pessoas que moram aqui à nossa volta? Não é? Louvado seja Deus por todos os irmãos que estão aqui. Alguns moram mais perto, outros mais longe. E amamos todos esses irmãos, queremos todos eles aqui conosco, vamos pastoreá-los. E se pudermos também, vamos ter trabalhos lá onde vocês moram no futuro. Não é? Mas primeiramente nós estamos aqui nesse bairro, nós estamos estabelecidos aqui. E precisamos entender quais são os anseios desse bairro. Qual é a necessidade desse bairro? Como nós podemos ser mais ativos, como nós podemos ser mais importantes para as pessoas que estão à nossa volta. Quem são essas pessoas? Quais são os anseios delas? No que o trabalho dessa igreja pode ser relevante na vida dessas pessoas que estão à nossa volta? Quantas dessas pessoas são salvas em Cristo? Já conhecem o Evangelho, já têm certeza da salvação, já tiveram a oportunidade de conhecer Jesus. Nós precisamos entender isso. E não só nesse bairro, mas no nosso ambiente de trabalho. Quem são as pessoas que trabalham conosco? No que elas creem? Como elas vivem? Quais são os anseios dessas pessoas? Os nossos familiares? Os nossos amigos? Paulo estava interessado na realidade daquelas pessoas. E ele começa a pregar o Evangelho para aquelas pessoas, assim como nós devemos pregar, da forma mais compreensível possível. Porque vai ter o irmão que você vai ter que pregar de um jeito, vai ter o outro que você vai ter que falar de outro. As pessoas hoje têm linguagens diferentes, maneiras diferentes de compreender. E Paulo vai despertar o interesse daquelas pessoas. E quando o interesse é despertado, o verso 19 diz que eles pegam o apóstolo Paulo e levam para o Areópago. O Areópago era como se fosse um tribunal, um lugar de audiências, uma sala de audiências, um ambiente de audiências. Eles levam Paulo para aquele lugar e Paulo não vai preso. Paulo não vai como prisioneiro, vai como convidado. E eles falam assim: olha, a gente não está entendendo o que você está falando, mas a gente quer entender. A gente quer ouvir. Eles estavam interessados em compreender aquela doutrina. Ainda que ela fosse estranha, ainda que ela é diferente daquilo que eles criam, eles estavam querendo entender o que Paulo estava falando. Quando eu e você anunciamos o Evangelho, as pessoas certamente serão despertadas. O cristão, quando vai anunciar o Evangelho de uma forma que desperta o interesse das pessoas, ele consegue alcançar o coração dessas pessoas. Aqueles homens, eles não estavam entendendo muito bem a mensagem, mas eles queriam entender. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, uma pessoa importante, e o assunto, no assunto que nós estávamos conversando, eu citei o povo de Israel saindo do Egito. E aí aquela pessoa, uma pessoa importante, uma pessoa culta, uma autoridade, perguntou assim para mim: como é que esse povo foi para lá? Eu não sabia. E aí eu falei assim: olha, Deus fez uma promessa a Abraão. Abraão teve 2 filhos, teve mais filhos, mas teve 2 filhos principais, Isaac e Ismael. Ismael originou os árabes, Isaac originou o povo de Israel. De Isaac nasceu Jacó e Esaú. Da linhagem de Jacó nasceram 12 filhos. Um deles era José, que foi parar no Egito como escravo porque os irmãos o venderam. Você conhece a história de José? Não, José eu conheço, então. Aí José se torna governador do Egito e leva toda a família para lá. Eles chegam lá como convidados. Mas aí o povo começa a crescer muito. Os egípcios ficam com medo e escravizam Israel. Por isso que eles estavam mais escravizados. Não sabia. Mas então você vai conversando, vai despertando o interesse e vai anunciando o Evangelho. Porque aí, depois da linhagem de Judá, vem Davi, da linhagem de Davi, vem Jesus, é o nosso Salvador. E ele é o caminho, a verdade e a vida, e todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Glória a Deus. E tudo termina em Cristo. Então nós precisamos, assim como o apóstolo fez, ele despertou o interesse daqueles homens e queriam compreender essa doutrina. Nós também vamos anunciar o Evangelho de uma forma que as pessoas ficaram curiosas de entender, porque muita gente não entende o Evangelho.
Muita gente não sabe o que é o Evangelho. Tem muita gente atrás de público pregando e ainda não compreendeu o Evangelho. Tá esse bafafá na internet aí, o pastor André Valadão está pregando contra o orgulho e muita gente fala, é homofóbico e Deus não é isso não. Pessoas que não conhecem o Evangelho. Pessoas que aprenderam outra coisa, que não é o Evangelho de Jesus. E a maioria das pessoas não conhecem. Se você conhece o Evangelho de Jesus Cristo, você é uma pessoa privilegiada. E a maioria das pessoas não conhece. E tem um monte de gente por aí que vai para o inferno porque a gente não falou do Evangelho. Ah, pastor, mas é porque eu creio na predestinação, e se Jesus não salvou, porque ele não quis salvar, mas nós somos responsáveis. A providência de Deus, a soberania de Deus não anula de forma alguma a responsabilidade humana. Eu já criei nisso, mas alguns dias atrás eu assisti um vídeo bem longo do pastor Augusto Nicodemus, mas calvinista que isso é impossível. E aí o entrevistador perguntou para ele, como é que é esse negócio? Soberania de Deus e responsabilidade humana. Ele falou assim, imagina uma linha de trem, as duas caminham paralelamente e uma não anula a outra. Mas como que é isso? Não sei. Se ele não sabe, ele não vai ser eu que vou tentar explicar. Não tem como explicar. Todos somos responsáveis. E caminhando no nosso texto aqui, no verso 21, o autor do nosso livro aqui, o evangelista Lucas, ele escreve que todas aquelas pessoas de Atenas, eles estavam ocupados em outra coisa, não se ocupavam de outra coisa. Todos queriam ouvir as últimas novidades. Ou seja, Lucas aqui ele vai relatar o perfil dos ouvintes que o apóstolo Paulo estava falando. Os ouvintes para os quais o apóstolo estava pregando. Era gente ocupada com discurso e pouca atitude. Aí eu leio esse versículo aqui, parece que foi escrito ontem. Porque eu vejo um monte de gente com o celular na mão, olhando stories, reels, posts, querendo saber das últimas novidades. Parece que foi escrito ontem. Eu vejo os atenienses, cada um com o seu celular, compartilhando e olhando o que postou, o que não postou, qual é a última novidade de hoje, qual é a última novidade, o que está acontecendo e tal. Mas produz muito pouco. Eles queriam saber muito, mas produziam muito pouco. Era gente de pouca atitude, muito conhecimento e pouca atitude. Por isso que a cidade estava em declínio. Atenas estava perecendo naquele momento. Estava indo de mal a pior. Porque o mundo sem Jesus, e essa é a aplicação desse texto para nós, o mundo sem Jesus está sempre em busca de alguma coisa para dar sentido à vida. Por que as pessoas ficam horas e horas olhando vídeos curtos ou vídeos longos ou postagens e vão que nem uma máquina de caça-níquel? Porque as nossas redes sociais, o sistema do nosso celular, ele funciona como uma máquina de caça-níquel. Porque você vai olhando, e aí você escorre o dedo para baixo e atualiza. Aí você vai olhando de novo, olhando, não quero mais, aí volta de novo. É o mesmo tipo de funcionamento. Por quê? Porque a gente passa horas, às vezes, fazendo isso. Por que perdemos 1, 2, 3, 5 horas do nosso dia naquilo ali? Saiu uma pesquisa recentemente que o brasileiro passa 9 horas por dia na internet. Em média. Então eu falo assim, não, pastor, eu não fico com isso não. Mas tem gente que fica 12, 13, 15. Tem gente que fica 3, 4, 5. Tem gente que fica 9. Na média é 9. Então, assim como os atenienses, que estavam à busca de novidades para ver se conseguiam descobrir o sentido da vida, porque os muitos deuses não eram capazes de fazer isso, o mundo à nossa volta também está em busca de algo novo para dar sentido à sua vida. Tem muito crente procurando alguma coisa para dar sentido à vida. O Evangelho não alegra o coração, não aquece o coração. A palavra de Deus não é suficiente. O amor de Deus não é suficiente. O poder do Espírito Santo ele não consegue sentir mais. Nós não podemos viver como os atenienses, mas eu e você precisamos saber que nós temos Jesus e Ele dá sentido à nossa vida. Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é suficiente para nós, amém? Cristo é tudo para nós.
Cantávamos antigamente, até para o irmão André. Sim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado no meu peito. Ele é tudo para mim. Ele deve ter vocês, né? Fala a verdade. O mundo está sem sentido, o mundo está buscando alguma coisa para dar sentido à sua vida. E o que o mundo precisa é Jesus. Amém? Então, diante disso, Paulo consegue a atenção daqueles homens. Paulo consegue despertar o interesse deles. E aí, então, Paulo começa a pregar. E a pregação de Paulo começa aqui. E o primeiro ponto da mensagem de Paulo é a revelação. Paulo começa a revelar para aqueles homens, dizendo: olha, eu estava andando pela vossa cidade e observando os objetos de culto de vocês, não vi que vocês têm um altar a um Deus desconhecido. Os atenienses eram muito supersticiosos, eram muito religiosos, e eles não queriam desagradar nenhum deles. Eles tinham vários deuses para todos os gostos, deuses para todas as coisas. E de repente alguém falou assim: puxa vida, não existe algum outro Deus que a gente ainda não conhece, vamos fazer um altar para ele. E a gente vai oferecer sacrifício para ele também. Porque se apareceu um Deus que, olha, vocês nunca me ofereceram. Não, é que a gente não te conhecia, então ele não falou você nesse pacote aqui, ó, desconhecido é você. E Paulo fala assim: eu vi esse altar ao Deus desconhecido que vocês têm. Paulo usa a ignorância daquelas pessoas. Paulo usa essa deixa para fazer que Jesus fosse conhecido dos atenienses diante dessa confessa ignorância. Porque os atenienses, que eram tão cultos, que eram tão estudados, que eram tão inteligentes, que debatiam filosofia, que conheciam Platão, conheciam Aristóteles, conheciam Sócrates, agora eles falam assim: nós não conhecemos tudo. Tem alguma coisa que nós não conhecemos. E aí Paulo fala assim: aquilo que vocês não conhecem, eu conheço. E eu vim falar para vocês, mesmo nesse nível intelectual tão alto que vocês têm, mesmo esse auditório sendo talvez o mais difícil que Paulo tivesse encarado até esse momento, grandes filósofos, pessoas muito cultas, que não eram judeus, que não conheciam a Torá, que não conheciam a lei de Deus, Paulo começa então a usar essa oportunidade para falar do Evangelho e apresentar Jesus Cristo. Aleluia. Aplicando a nossa realidade, o interesse nosso ao evangelizar não deve ser levar uma religião nova às pessoas, nem trazê-los para a nossa igreja. Irmãos, nós às vezes trabalhamos errado com relação à evangelização, porque queremos mudar a religião das pessoas. Às vezes nós queremos trazer a pessoa para a nossa igreja, e o que a gente ganha são membros. Nós ganhamos membros, ganhamos adeptos, ganhamos frequentadores, em alguns casos ganhamos até clientes, mas não levamos as pessoas a Cristo. E aqui a gente vê que Paulo estava preocupado em ensinar uma nova religião para os gregos. Religião ele já tinha. Essa lição é muito importante para nós, porque religião as pessoas lá fora não têm. Às vezes são até evangélicos, mas não conhecem Jesus. Nós precisamos levar Jesus às pessoas. Mas para levar Jesus às pessoas, nós precisamos ter Jesus. Nós precisamos ser de Jesus. Nós precisamos nos parecer com Jesus. Nós precisamos ser cristãos. Que apesar de parecer para nós que está no aumentativo, é uma palavra diminutiva. Cristão significa pequeno Cristo. E aí eu falo disso, eu me lembro de Sadhu Sundar-Singh, o apóstolo dos pés sangrentos, que anda pela Índia descalço, evangelizando, falando de Jesus, anunciando a palavra da salvação. E muitos anos depois, um grupo de missionários chegam e começam a pregar o Evangelho e a falar de Jesus, quem era Jesus, como Jesus era, nas obras de Cristo. E o hindu olha para ele e fala assim: esse homem já passou por aqui, nós conhecemos ele. E o missionário fala assim: não, impossível, ele morreu há muitos anos e ressuscitou e foi para o céu. Jesus está dizendo assim: não, ele passou por aqui algum tempo atrás. Era o Sadhu Sundar-Singh.
Porque tudo que você está falando a respeito de Jesus, nós vimos na vida aqui hoje. Ele passou por aí. Irmãos, as pessoas não precisam de mais religião, não precisam de mais regras, não precisam de uma nova igreja, elas precisam de Jesus. Elas precisam conhecer o Evangelho. E Paulo começa revelando Jesus para essas pessoas. E ele começa revelando que esse Deus que eles não conheciam, ele poderia ser conhecido. Ele começa revelando, falando que o Deus que eles não conheciam era conhecido do apóstolo, era o Filho de Deus. E para apresentar, agora Paulo começa a identificar quem é esse Deus. Primeira parte da mensagem de Paulo é revelação a respeito de que esse Deus desconhecido agora poderia ser conhecido deles. Segunda parte da pregação do apóstolo Paulo é a identificação, quem é esse Deus? E em primeiro lugar, Paulo identifica o Deus desconhecido dos atenienses, que ele conhecia muito bem como Deus Criador, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor dos céus e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, não é servido por mãos humanas, não precisa de coisa alguma, porque ele dá vida, respiração e tudo mais. O Deus desconhecido dos pagãos é o absoluto e absolutamente suficiente em criação, adoração e manutenção. Paulo chega e fala assim: olha, esse Deus que vocês não conhecem, ele é o Criador de todas as coisas, ele criou, ele provê e ele mantém a sua criação. Aleluia. Esse é o Deus que vocês não conhecem. Esse é o Deus que eu estou anunciando para vocês. É o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que é o dono do universo. É o Deus que não só criou, mas ele também provê todas as nossas necessidades. Ele é suficiente, ele é absoluto, ele não precisa ser adorado, ele não precisa ser reverenciado. Estava no carro com minha esposa, vindo de Bonifácio agora à tarde, chegando aqui já na cidade, vi um pregador falando assim: porque se Deus precisar que você vá para tal lugar, se Deus precisar que você faça isso, se Deus precisar que você entregue tal coisa. Eu tenho mania de conversar com o pessoal da internet. Eu falei assim: meu irmão, Deus não precisa de nada, Deus não precisa nem de mim. Deus é suficiente, Deus é absoluto. Paulo está falando assim: vocês estão achando que precisa reverenciar esse monte de Deus que vocês têm? Vocês acham que vocês precisam adorar o Deus conhecido? Vocês não precisam adorar. Deus não precisa de adoração. Deus, ele é absolutamente suficiente em todos os seus atributos. Por que a gente adora a Deus? Porque ele merece, porque ele é digno, porque ele é Senhor. Mas ele precisa da nossa adoração? Absolutamente não. Não precisa do nosso culto, não precisa do nosso dinheiro, não precisa da nossa obediência. Ele é Deus. Então é esse Deus que Paulo começa a apresentar: o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus provedor. É Ele que faz a gente respirar, é Ele que nos provê a respiração, é Ele que nos provê a comida, é Ele que nos provê a saúde, é Ele que nos provê o trabalho, é Ele que nos provê o dinheiro, é Ele que provê tudo que nós precisamos, porque Ele se importa conosco. E Ele tem o controle de todas as coisas. Ele mantém tudo isso funcionando. Como o salmista fala: os céus manifestam a glória do Senhor, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, uma noite faz declaração à outra noite. E é como o sol que sai da sua recâmara e percorre o seu caminho até chegar à outra extremidade do céu, e no outro dia ele faz tudo novo. Aleluia. Sem esforço, sem barulho, sem dificuldade alguma, porque tem um Deus que ele é criador, ele é provedor e ele mantém tudo funcionando. Glória a Deus. Mantém todas as coisas. Deus poderoso, aleluia. Não é o Deus que deu corda no universo e deu as costas. Não é o Deus que está distante, é o Deus presente. Glória a Deus. É esse Deus que eu e você conhecemos. E é esse Deus que eu e você precisamos apresentar às pessoas. Não é o Deus da religião. Não é o Deus da idolatria. Esse é o Deus que o mundo não conhece. Ele é o Deus Criador. Paulo apresenta também o Senhor como Deus provedor. Ele fala que um só homem ele fez todas as nações para habitarem na face da terra, fixou tempos previamente estabelecidos, os limites da habitação.
para que essas pessoas possam buscar a Deus, como se porventura o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. E agora o apóstolo Paulo começa a citar Epimênides, Aráclito e Cleantes, 3 filósofos gregos, dizendo: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas que vocês disseram, porque dele também somos geração. Mas estamos lendo verso 26 até o 28. Só que Epimênides, Cleantes e Aráclito tinham escrito isso a respeito de Zeus. Um Deus imperfeito. O apóstolo Paulo explica para aqueles homens que esses filósofos eles tiveram uma noção de que existia um Deus que provia as necessidades da sua criação. Que existia um Deus que era capaz de sustentar e suprir a sua criação. Mas que eles não conheciam o Deus verdadeiro, que não era Deus. Um Deus imperfeito, com falhas morais, com sentimentos humanos, com forma humana muitas vezes. Se você lê as mitologias, você encontra falhas morais em todos os deuses. Não era desse Deus que Paulo estava falando, e esse sentimento, essa revelação geral que esses filósofos gregos tiveram, e Paulo cita os próprios filósofos para aqueles outros filósofos agora contemporâneos a ele. Ele está dizendo assim: esse Deus aí, Deus que estou anunciando para vocês, não é o Deus que vocês estão pensando. Paulo tinha um conhecimento interessante a respeito da filosofia grega, mas ele sabia também que, apesar de o homem ter uma noção a respeito de Deus, ele ainda não conhece a Deus, porque existe uma revelação geral que todos os seres humanos têm, porque todo ser humano sabe no íntimo do seu coração que Deus existe. Baseado nisso, eu afirmo que não existem ateus. A pessoa pode dizer que é ateia, que não acredita em Deus, mas no fundo do coração ela sabe que Deus existe. É a revelação geral que todos os seres humanos têm. Mas Paulo agora está pegando essa revelação geral, está levando, transportando para uma revelação específica. Que Paulo está dizendo assim: agora esse Deus ele vai se revelar a vocês de forma clara. Vocês estão tendo um lapso de conhecimento desse Deus de forma remota, de forma obscura, mas agora Ele está aqui se revelando a vocês, o Deus Criador, o Deus Provedor, o Deus que sustenta, é o Deus que vai prover a satisfação desse buraco que vocês têm no coração de vocês. E se vocês conhecerem esse Deus, todas as vossas necessidades serão supridas. Vocês encontrarão plena felicidade, plena satisfação. Eu e você, quando anunciamos o Evangelho, mesmo aqueles que rejeitam, não conhecem a Deus, nós precisamos enfatizar, nós precisamos anunciar, precisamos afirmar que ainda que as pessoas rejeitem o Senhor, elas só estão vivas por causa dele. Porque se alguém falar para você e para mim que é ateu, você tenta não respirar o ar de Deus, então você não acredita. Tenta manter o seu corpo funcionando sem a intervenção de Deus, já que você não acredita. Porque só existe um lugar onde Deus não vai estar. O mundo ideal dos ateus é o inferno. Ouvi alguém dizer essa semana assim: mas Deus manda as pessoas para o inferno? Se não, Deus só não tira elas de lá. Porque condenadas ao inferno, todas as pessoas já nascem assim. Toda pessoa, quando nasce condenada ao inferno. O que Deus faz é nos tirar de lá. Agora, quando a gente rejeita, aqueles que rejeitam o Senhor, rejeitam a palavra de salvação, rejeitam a oportunidade, não vão ser tirados de lá. Porque não estão no inferno ainda, estão vivendo nesse mundo. Nesse mundo eles aproveitam do ar de Deus, da comida de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, do sol de Deus, da lua de Deus, de tudo que Deus fez. É como um filho ingrato que mora na casa do pai, mas não reconhece o pai em nada. Não honra o pai, não obedece o pai, não respeita o pai, mas usa tudo que o pai tem. Usa o carro do pai, usa as roupas do pai, usa o celular do pai, usa a energia do pai, a água, a comida, o teto. Mas só que um dia o pai vai tirar tudo
dia Jesus vai voltar nesse mundo e vai levar embora tudo que é dele. Vai levar os seus filhos, vai retirar a sua bondade, vai retirar o Espírito Santo, vai retirar a misericórdia, vai retirar a providência. Sabe o que vai sobrar? O inferno. Todos aqueles que rejeitaram Jesus vão estar exatamente no lugar que desejaram, longe dele por toda a eternidade. As pessoas precisam saber que se estão vivas, se respiram, é porque existe um Deus que está provendo. Aleluia. Ele é o Deus criador e Ele é também o Deus provedor. Ele se revela assim nas palavras do apóstolo Paulo. Terceira coisa que Paulo fala a respeito da revelação de Deus para aquelas pessoas ali, revelando, identificando quem é o Senhor. Ele fala que Deus é o imensurável. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar, verso 29, que a divindade semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Paulo vai esclarecendo que mesmo que esse Deus possa ser conhecido dos seus ouvintes, mesmo que esse Deus está à disposição de todos nós, ninguém pode mensurar esse Deus. Ele não cabe num templo, ele não cabe numa estátua, ele não pode ser representado pelo ouro. Nem todo ouro do mundo tem a glória que Deus tem, nem toda a prata, nem toda a riqueza desse mundo tem uma mínima fração de quem é Deus. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, a gente vê o de ouro, muro de jaspe, as portas da cidade, cada uma é feita de uma única pérola, mar é de cristal. Você acha que o céu vai ser assim? O céu vai ter luz de ouro. Não tem valor que o ouro tem no céu. Para que ele vai precisar de ouro no céu? Será que tem céu lá no ouro? Tem ouro lá no céu? Eu acredito que tem, não. Eu acredito que a linguagem do Apocalipse foi escrita dessa forma para que nós possamos entender que o céu é muito mais valioso do que qualquer coisa que esse mundo pode comprar, porque é imensurável. Por que Paulo viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar? Porque não tem jeito de a gente entender. Só quem viu e só quem vai ver. Quer saber como vai ser o céu? Você tem que ir para lá. Quer conhecer a Deus? Vocês querem uma prova de como descrever Deus é impossível? Pega a descrição do Cristo, do apóstolo João no Apocalipse. Tenta desenhar. Você que é desenhista, que tem o dom, tenta desenhar o Cristo que João viu. Cabelos brancos como lava branca, os olhos como chama de fogo, da boca sai uma espada afiada de 2 gumes, os pés são como ladrão reluzente, na coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Desenha isso. Ele o que sai. Não dá para compreender. O que João está dizendo é o seguinte: o Cristo ressurreto que nós veremos agora é muito além do que qualquer coisa que nós temos. Glória a Deus. Paulo apresenta esse Deus, é o Deus criador, é o Deus provedor e é o Deus que é imensurável. Não dá para compreender, não tentem retratar, é impossível. Mas é o Deus que se revela a cada um de nós. É o Deus que está presente conosco. É o Deus que nos ama. É o Deus que nos criou. A mensagem de Paulo continua, depois que ele identifica o Senhor, depois que ele anuncia e apresenta Deus, ele vai apresentar o decreto de Deus. E aí no verso 30, Paulo fala que esse Deus, ele estabelece um decreto. O primeiro decreto de Deus, exigência de mudança. Porque esse Deus nos ama como nós somos, mas não permite que fiquemos como estamos. E ele fala assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Tudo bem, ele era um Deus desconhecido até hoje para vocês, mas ele não está preocupado com isso. E ficou para trás ficou. Não interessa que vida você levou até hoje. O que foi, foi. Mas hoje, ele ordena. Interessante que a gente prega que Jesus convida as pessoas. Poxa vida, você poderia aceitar Jesus. Você poderia se converter a Cristo. E a gente coloca Jesus como um coitadinho e usa aquele texto que está à porta e bate. Pensa numa noite fria como essa, Jesus lá de fora do teu coração, coitado.
Você poderia aceitar Jesus, você poderia, de repente, ser legal com ele, porque a pessoa, se não aceita Jesus, vai ficar lá fora, nesse frio. Não é essa a mensagem de Paulo. Paulo fala assim: olha, o que foi daqui para trás não tem problema, mas hoje Deus ordena. O Deus que fez o universo, o Deus que nós não podemos mensurar, o Deus criador, o Deus provedor, o Deus que controla todas as coisas, Ele ordena a mim e a você que todos em toda parte se arrependam. É uma ordem, é um decreto de Deus. Paulo declara que o passado das pessoas não importam, mas aceitar a oferta de arrependimento e de salvação não é opcional. Não é um convite que você possa rejeitar. É algo que, se você está ouvindo, o melhor que você deve fazer é obedecer. Porque quem está mandando é Deus. Não é o pastor que está mandando, não é o pregador. Deus ordena. Se manda quem pode, obedece quem tem juízo, ainda mais quando Deus manda. Se você corre a louça quando a esposa manda, muito mais quando Deus manda. Nós precisamos parar de suavizar a mensagem do Evangelho para agradar os ouvintes. Mas nós precisamos, por amor a eles, pregar a verdade. Quem suaviza a mensagem do Evangelho para agradar os seus ouvintes significa que não ama aquelas pessoas para quem ele está pregando. Porque quem ama prega a verdade. O livro do Provérbios diz que o pai que nega a vara do seu filho é porque não ama o filho. Estou falando de espancar, mas educar, disciplinar. E se em algum momento preciso for com a vara, é prova de amor. A Bíblia diz que Deus ama todo aquele que recebe, Deus repreende todo aquele que ama, Ele açoita todo aquele que recebe por filho. Nós precisamos parar de pregar o Evangelho água com açúcar. Quem prega o Evangelho de forma suavizada não ama as pessoas para quem está pregando. Porque essas pessoas não vão se arrepender. E no final elas irão no inferno porque ouviram o Evangelho errado. Deus ordena que nós nos arrependamos. Deus ordena que todos aqueles que não entregaram a vida a Cristo se arrependam. Em toda parte, em todos os lugares. Não importa se é religioso ou não. É preciso arrependimento, é um decreto de Deus. Paulo apresenta a Jesus, Paulo apresenta o Deus Criador, e agora ele apresenta o decreto de Deus. E a primeira coisa é essa: a necessidade de mudança, a necessidade de arrependimento. A palavra arrependimento significa mudança de direção. Você está indo numa direção, percebeu que está errado, volta. Não é falar que se arrependeu e continuar vivendo do mesmo jeito. Isso não é arrependimento. No máximo, remorso. Porque aqueles que não receberem Cristo como seu Salvador, esses não se arrependerão dos seus pecados, e por causa disso não há salvação para eles. Só há salvação para os arrependidos. Citei alguns dias atrás aqui uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes, citando John Wesley, que teve um sonho e chegou aos céus. Não, primeiro chegou no inferno. É isso, primeiro chegou no inferno. Chegou no inferno porque todo dia se escuta, tem presbiteriano aqui? Ixi, está cheio. E batista tem? Um monte. Metodista tem bastante também. Anglicano tem um punhado. Eu disse, rapaz, quanta gente crente no inferno. Aí depois foi para o céu. Chegou lá, chamou um anjo e falou do céu assim: escuta, tem batista aqui? Não, não tem. E presbiteriano? Também não. Assembleano tem? Não tem. Anglicano? Não tem. Metodista? Na minha igreja? Não tem ninguém. Mas o que tem aqui? Somente aqueles que foram lavados e revistos do Senhor do Cordeiro. Só isso estão. Não interessa onde servir a Deus, o importante é que se converterem, se arrependerem dos seus pecados. Dá glória a Deus, não está frio? Glória a Deus. Muito bem. Segunda ordem, segundo decreto de Deus na mensagem do apóstolo Paulo, é a necessidade da fé em Cristo. Porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo apresenta a Cristo como
como aquele que assumiu sobre si o pecado de todos e venceu a morte, por meio de quem todos serão ou salvos ou condenados. Então, o decreto de Deus, a primeira, necessidade de arrependimento, segundo, necessidade de crer em Jesus. Primeiro, os homens precisam saber que são pecadores. Eu e você precisamos saber que somos pecadores, que precisamos nos arrepender. E segundo, a salvação é somente em Cristo. Não é porque você se arrependeu que você vai ser salvo. Nós somos salvos porque Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Porque Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna. E Ele voltará um dia para julgar o mundo. Será da boca de Jesus que nós ouviremos: ou bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, ou aparte-se de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Será da boca dele que nós ouviremos ou a condenação ou a bem-aventurança eterna. A segunda parte do decreto é essa: a necessidade da fé em Cristo para a salvação. E nós, como cristãos, aplicando aqui, deixamos claros aos nossos ouvintes que é Cristo que as pessoas ouvirão, é de Cristo que elas ouvirão, tanto o reconhecimento da salvação, quanto o anúncio da condenação. William Barclay escreveu dizendo: o dia do juízo virá. Para o homem, a vida não é um caminho à extinção, como pensavam os epicureus, mas nós já falamos aqui. E nem um atalho que conduz à absorção em Deus, como os históricos acreditavam. Mas é um caminho ao juízo de Deus, em que Jesus Cristo será o juiz. Irmãos, o pastor, o bom pastor, um dia ele voltará. E ele voltará como juiz. Vai pisar o lagar da ilha de Deus, escrito na Bíblia. E não vai ter jeitinho brasileiro. A gente está assistindo lá as CPIs que estão rolando aí, eu assisto algumas coisas. Tanto a mista do 8 de janeiro quanto a do MST. E a gente vê isso, o discurso de um ele tem razão, o discurso do outro tem razão. Quando Jesus voltar não vai ter isso. Não vai precisar de depoimento, ele já sabe todas as coisas, ele sonda os corações. E ele vai vir com cetro de ferro e sabe de todas as coisas. Não tem meia conversa. É necessária a fé em Cristo para a salvação. E agora a gente chega então no desfecho da mensagem de Paulo. Verso 32. Está acompanhando aí? Bem? Nem sei que hora que é. Nem vou perguntar também. O desfecho. Quando eles ouvem falar da ressurreição de mortos, diz o texto, verso 32, uns zombam de Paulo. E outros dizem assim: a respeito disso ouviremos você em outra ocasião. Ou seja, olha que esse cara é louco. Então você imagina, depois de uma pregação dessa, só assim, puxa vida, estava todo mundo chorando. Não, zombam de Paulo. E outros falam assim: ah, Paulo, deixa, vamos conversar com outra hora. Da hora que a gente conversa, a gente está pensando que era outra coisa. Deixa outra hora a gente conversa. Aí Paulo se retira do meio deles. Mas teve algumas pessoas, alguns homens que se juntaram a ele. Entre eles estava o Areopagita. Quem que era o Areopagita? Era o presidente daquele tribunal onde Paulo estava discursando. Nem todo mundo se converteu, mas o presidente do tribunal se converte. E uma mulher chamada Dâmaris. Nós não sabemos quem era. E mais algumas outras pessoas. Paulo elaborou e apresentou a mensagem com todo entusiasmo, com todo interesse, fez o máximo que pôde para que todos pudessem compreender, mas nem todos deram crédito. Eu e você, queridos, no trabalho de anunciar o Evangelho de Deus, a gente se esforça o máximo que puder. Mas eu já quero te dizer, eu e você não temos a capacidade de converter uma só pessoa. Se o Espírito Santo não falar no coração dela, se ela não for trazida a Cristo pelo Espírito de Deus. Você olha assim: Paulo fracassou na Areópago? De jeito nenhum, ele fez o que tinha que fazer. Pregou o Evangelho da melhor maneira que podia. Usou filosofia, usou palavras eruditas, usou todo o conhecimento que tinha. Não teve o resultado que teve em Éfeso, por exemplo, em Corinto, em Tessalônica, em Bereia. Alguns estudiosos dizem que é por isso que ele falou aos coríntios assim, que o evangelho que ele pregou em Corinto não foi baseado em palavras de sabedoria, mas em demonstração de poder. Tipo assim, Paulo está dizendo assim: olha, lá em Atenas não deu muito certo esse negócio de falar de cultura, então agora eu vou pro pega mesmo.
concordam. Mas fato é, nós precisamos fazer o que a gente tem que fazer. Se as pessoas vão se converter ou não, não é nosso papel. Não é nossa missão. Converter os corações das pessoas não é nossa missão. Alguém já disse: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você e deixe o resultado com o Senhor. Aleluia. Eu quero concluir dizendo assim, Paulo, forasteiro, ele deixa aquele Areópago tendo cumprido fielmente a sua missão, fielmente o seu papel como cristão. Não porque todo mundo se converteu, não porque as pessoas derreteram os seus corações e foi uma grande colheita. Até porque, aliás, do ponto de vista numérico, esse sermão foi o que teve o menor resultado naquela breve e única passagem por aquela cidade tão importante. Como dissemos aqui, não tem nenhuma carta da igreja de Atenas, não sabemos nem se fundaram alguma igreja nessa cidade. A tradição diz que como é que é o nome, né? Dionísio morreu como mártir em Atenas. Foi um líder cristão naquela cidade e morreu como mártir. Não sabemos se é verdade. Mas Paulo sai daquele ambiente com uma missão cumprida, porque ele foi fiel no propósito de se importar com os perdidos, de chamar-lhes a atenção e de pregar com fidelidade a mensagem do Evangelho. É isso que Deus espera. Deus não espera que nós convertamos as pessoas, mas Deus espera que nós nos importemos com elas. Deus espera que nós preguemos o Evangelho com fidelidade. Grande parte da nossa pregação está na nossa maneira de viver. E Deus espera que tenhamos autoridade para chamar a atenção das pessoas com a nossa vida e com a nossa mensagem. E aí, gostaria que você ficasse em pé para deixar alguns desafios com vocês para a gente encerrar. Primeiramente, eu quero fazer uma pergunta para quem ainda não entregou a vida a Jesus. Não estou perguntando para pessoas que têm religião, que não têm religião, que são crentes, que não são crentes. Mas para quem ainda não entregou a vida a Cristo. Alguém que vai acompanhar essa mensagem depois. Talvez alguém para quem você vai mandar essa mensagem para assistir depois. A pergunta é: que resposta você tem hoje para a oportunidade de salvação? Você ouviu o Evangelho? Você ouviu quem é Deus? Você agora sabe quem é o Deus desconhecido, Deus que você não conhece? Que resposta você vai dar para a oportunidade que Ele está te oferecendo de entregar sua vida a Ele, de conhecê-lo cada dia mais, ter o seu nome escrito no livro da vida, para que quando Jesus vier buscar a sua igreja, o seu povo, você possa subir com Ele e morar com Ele por toda a eternidade? Que resposta você dá? Como você responde a essa oportunidade hoje? Talvez essa seja a última. Jesus pode voltar ainda hoje. Ou pode ser que Ele demore muito a voltar, mas a nossa vida aqui é breve, a nossa vida é curta. Ele oferece a oportunidade de salvação, mas Ele exige, Ele ordena arrependimento, mudança de vida e fé em Jesus Cristo. E nós só dizemos isso a você, porque nós amamos você e não queremos que você se perca por toda a eternidade. Agora, para aqueles que são forasteiros desse mundo, que já são cidadãos dos céus, tem também algumas perguntas. Quanto pecado a situação do mundo perdido nos incomoda? Nós temos sentido como peixe fora d'água nesse mundo, como estranhos, como forasteiros. O pecado desse mundo, a situação dos perdidos nos incomoda, o nosso coração dói. Quando a gente ouve músicas profanas, pessoas perdidas, quando a gente vê as postagens das pessoas mergulhadas no pecado, isso nos incomoda ou a gente já se ambientou, já se adaptou ao ambiente, já se adaptou a esse mundo, estamos achando tudo normal. Se a situação do mundo perdido não nos incomoda, nós precisamos orar hoje pedindo que o Senhor reavive o nosso coração. Nosso coração talvez esteja amortecido, nossa consciência talvez esteja cauterizada, o pecado não faz diferença mais para nós.
Precisamos pedir misericórdia. Segunda pergunta para nós: o que nós temos feito para chamar a atenção das pessoas para Cristo? Aqueles que não conhecem Jesus, quais são os artifícios, as estratégias, os meios que nós estamos usando para que as pessoas enxerguem Jesus, sejam despertadas para Cristo? E se nós estamos chamando a atenção dessas pessoas, a última pergunta é: que tipo de mensagem a gente tem pregado? Que tipo de evangelho as pessoas estão ouvindo na nossa vida? Eu não sei se vai ser possível, mas eu espero estar preparado caso isso seja. Encontrar pessoas que eu conheci nessa vida, na eternidade, ou no dia do juízo, sei lá como isso vai acontecer. E a pessoa, não quer ouvir alguém olhando para mim e assim: você sabia e não me disse. E agora eu estou perdido. Você sabia que era assim e não me falou. Por que você não me falou de Jesus? Então, se no momento do julgamento esse encontro for possível e esse diálogo for possível, será melhor ouvir: olha, que pena que eu não dei ouvido a sua pregação. Melhor ainda será ouvir: que bom que você me falou de Jesus. Estamos entrando na hora, irmãos. Nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos, nossos filhos, netos, todos entrando na glória juntos, e dizendo assim: que bom que você me falou de Jesus. Eu dou graças a Deus porque um dia me levaram para a escola dominical. Eu dou graças a Deus porque um dia eu aprendi a cantar Pedro, Tiago e João no parquinho. Eu dou graças a Deus porque um dia alguém me falou de Jesus e me ensinou o Evangelho. Eu quero levar essa mensagem para o máximo de pessoas que eu puder, porque eu quero encontrá-las na glória. Se caso elas não quiserem receber, não quiserem aceitar, eu pelo menos não vou ouvir que eu fui negligente. Não quero ouvir isso de forma alguma. Faça essas 3 perguntas a você e responde-as. E leve para casa essa mensagem de Deus no seu coração. Senhor, obrigado por estarmos aqui nessa noite, Pai. Obrigado pela tua palavra. Senhor, que essa pregação que foi pregada há tantos anos, naquela terra tão distante, Pai, possa ecoar para nós hoje aqui. Pai Santo, que aquele temor do apóstolo Paulo e aquela paixão pelos perdidos também incendeie o nosso coração hoje, Senhor. Muito obrigado. Pai Santo, que esse Deus que o mundo não conhece, que é o nosso Deus, o Deus que conhecemos, o nosso Senhor, possa ser conhecido de todas aquelas pessoas que estão à nossa volta por causa da nossa mensagem. Nos dê coragem, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê ousadia, nos dê intrepidez, nos dê força, nos dê poder para pregarmos e comunicarmos a tua palavra, chamarmos a atenção do mundo para ti, Senhor. Anunciarmos o Evangelho do arrependimento, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Pai amado, aqueles que hoje estão aproveitando a oportunidade de entregar a vida ao Senhor, escreve esses nomes no livro da vida, Pai. Fortalece essas pessoas, ó Senhor. Revela, Senhor, a tua essência a essas pessoas. Senhor, nós queremos, ó Deus, no dia que tudo isso aqui terminar, nos encontrarmos na glória e abraçarmos uns aos outros. Com a certeza da missão cumprida, com a certeza da viagem que não foi fácil, mas foi cumprida e terminada para a glória do Senhor. Permita-nos viver dessa forma, ajuda-nos a viver assim, para a tua glória, em nome de Jesus, Senhor. Agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a igreja de Cristo, aonde quer que ele esteja. Aleluia. E que o Senhor mora no céu. Digam amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até quarta-feira. Tem calma lá no fundo. Amém?